Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa dedicado à defesa e proteção dos consumidores cabo-verdianos, com conteúdos produzidos semanalmente pela ADECO, que visam instruir os ouvintes consumidores com informações das mais variadas áreas do consumo. Então fique na nossa companhia nesses próximos minutos, informe-se e faça diferença. Para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. No âmbito das celebrações do março, mês do consumidor, a ADECO promove a ação de sensibilização e solidariedade social na comunidade de Vila Nova, em São Vicente. A ADECO encerra as celebrações do março, mês do consumidor, com o lançamento do Índice de Consumo Essencial na cidade da Praia. Informação jurídica aborda a proteção das mulheres contra o assédio online na legislação cabo-verdiana. Em mitos ou verdades sobre a ADECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. Minuto do Consumidor responde à seguinte questão: o comerciante pode tratar o cliente de forma abusiva ou desrespeitosa? A ADECO responde se o preço pode ser alterado após a prestação do serviço. Minuto Cidadania com o cidadão António Pedro Silva a mostrar o seu posicionamento acerca do problema de escassez de gás butano que tem assolado o país nos últimos dias. Celebrar a Páscoa com consciência e responsabilidade é o tema a ser abordado na rúbrica Educação Financeira. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o direito à proteção do consumidor coletivo. Saúde e consumo consciente é o tema a ser abordado na rúbrica Consumo Consciente. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. Enquadrada nas comemorações do março, mês do consumidor, a ADECO realizou no passado dia 28 de março uma ação de sensibilização e solidariedade social na comunidade de Vila Nova, em São Vicente. A iniciativa teve como objetivo promover um espaço de diálogo com a população local sobre os direitos do consumidor, bem como proceder à entrega de alguns bens, nomeadamente vestuários e produtos de higiene, aos participantes. A iniciativa reuniu moradores da comunidade de Vila Nova num momento de partilha e aprendizagem com o objetivo de promover o diálogo sobre os direitos do consumidor e incentivar práticas de consumo mais conscientes e responsáveis. Durante o encontro, foram abordadas questões relacionadas com a proteção do consumidor, a importância da informação na tomada de decisões e os mecanismos disponíveis para a defesa dos seus direitos. O presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, destacou a relevância da educação financeira como ferramenta essencial para o bem-estar das famílias, sublinhando a necessidade de uma gestão equilibrada dos recursos, o planeamento de despesas e a prevenção do sobreendividamento. O responsável reforçou ainda que consumidores mais informados estão melhor preparados para enfrentar desafios econômicos e evitar situações de vulnerabilidade. Para além da componente educativa, a ação inclui também um momento de solidariedade social com a distribuição de bens essenciais, nomeadamente vestuário e produtos de higiene, aos participantes. Nelson Faria aproveitou a ocasião para anunciar os dados do ICE em São Vicente relativamente ao mês de março, que reflete um custo de vida de 24.856 escudos para um indivíduo saudável viver na ilha. Perante esta informação, os participantes manifestaram preocupação com o elevado custo de vida em São Vicente, salientando que o salário mínimo não tem acompanhado a evolução acentuada dos preços dos produtos de primeira necessidade, o que tem dificultado a satisfação das necessidades básicas das famílias. Senão que poder fazer 3 refeições por dia. Que tem hipótese, porque tem condições. Vou dar com 2 contos para a loja, ele te dá nem café, almoço e jantar, ele te dá 2 refeições. Porque quando é uma pobreza, vou ganhar 15 contos, vou pagar um renda, 3 contos, o que vou comer? Mano, é que vou pagar luz e água, mano, é que vou sobreviver. Vou poder. Condições de precária mesmo. Salário está pouco, rendimento está pouco e preço lá de riba. Elevadamente, que os bens essenciais estão de seu corpo. Leite, café, açúcar, está corpo. Vou poder ter na casa, vou dar um menino um copo de leite, mais 2 bolachas, a boca de poder grinha assim. Que raramente vou chegar numa loja para vender 10 escudos de bolacha. Que acho que te vender. Acho que te vender nem 30 escudos de leite. Nem tudo loja que te quer vender 30 escudos de leite, nem tudo loja que te quer vender 20 escudos de azeite.
Boca de poder, ou tem que comprar ou tem que comprar 1 litro, mais meio litro e 1/4, ou então boca de comprar nada, vou sair fome. Salário mínimo na Cabo Verde, que dá nós para nada. Bota tomar café mal tomate, almoçar mal almoçado, jantar mal jantado. Moda mesmo de morar num zona de Cruz de Papa, onde a situação de vida é melhor para lá. A maioria de nós é morador de casa de tambor. Mesmo que tenha rendimento de vida, porque tem salário que te dá para rendimento. Ele é pouco, não tem 3 filhos, não tem um menino especial. Ele que está dando para engordar, ele que está dando para outro projeto que não pode ter rendimento. É tipo catar e assar e ainda te passar necessidade. Por sua vez, o vice-presidente da Associação Comunitária de Vila Nova, Luís Jorge Almada, agradeceu à ADECO e a todos os emigrantes na diáspora que têm prestado apoio à comunidade. Ainda gostaria de agradecer à ADECO por essa iniciativa no mês do consumidor, para nossa comunidade distribuir as roupas e fazer essa palestra para a nossa comunidade. Muito obrigado para a ADECO, também muito obrigado para os imigrantes na diáspora, que têm sido os grandes colaboradores para a São Vicente e Cabo Verde em geral. Com esta ação, a ADECO reforça o seu compromisso com a defesa dos direitos dos consumidores e a promoção de uma sociedade mais informada, consciente e solidária. Para encerrar as atividades de celebração do Março, mês do consumidor, a ADECO lançou, no passado dia 30 de março, o Índice de Consumo Essencial na cidade da Praia. A partir de agora, para além das ilhas de São Vicente e do Sal, já é possível conhecer o custo trimestral dos bens de primeira necessidade para um adulto saudável residente na capital do país. Confira agora a atualização dos valores do ICE da cidade da Praia relativos ao mês de março. O cabaz de bens e serviços essenciais monitorizado pela ADECO para avaliar a evolução dos preços na capital registrou em março uma diminuição de 318 escudos, menos 0,9% em relação ao mês de fevereiro. Sendo assim, o custo mensal para um consumidor saudável viver na cidade da Praia passou a ser de 33.156 escudos. Os produtos alimentares apresentaram uma diminuição de 2,1%, correspondendo a menos 327 escudos face a fevereiro. O déficit do salário mínimo do setor público é de 42,7% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 48,7%. O presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, considera o lançamento do Índice de Consumo Essencial na cidade da Praia como mais uma conquista da Associação para a Defesa do Consumidor, sublinhando ainda a intenção de alargar este estudo às demais regiões do país, de forma a reforçar o conhecimento sobre o custo de vida a nível nacional. O Índice de Consumo Essencial da cidade da Praia, que é mais uma conquista da ADECO, muito por conta de um trabalho desenvolvido pelo engenheiro Marco Cruz, que criou, enquanto membro da direção da ADECO e também já foi ex-presidente, mas com uma relação especial com a vertente numérica dos indicadores, trouxe esta ferramenta para a ADECO que nos tem auxiliado a medir a necessidade de consumo de um indivíduo saudável nos diferentes pontos do país. Começamos por São Vicente, avançamos para o Sal, agora vamos fazer para a Praia, mas depois a nossa pretensão também é alargar para outras regiões do país, nomeadamente Santiago Norte, nomeadamente Boa Vista, Fogo, e ter um mapa completo do índice de consumo essencial, por ilha, por região, porque verificamos que há uma disparidade de necessidade de consumo essencial nas diferentes ilhas, tendo em conta os diferentes contextos de consumo, tendo em conta os índices, os fatores que nós consideramos no índice, nomeadamente a comunicação, a habitação, a alimentação, a eletricidade, o consumo de energia e gás, são esses os componentes essenciais do índice de consumo essencial e, nesta perspectiva, como já disse, é a nossa pretensão alargar para todas as ilhas e todas as regiões do país. Da ilha de São Vicente, e é muito relevante apontarmos que para o mês de março nós temos um indicador cifrado em 24.856 escudos, o que quer dizer que uma pessoa saudável em São Vicente precisa
de 24.856 escudos para satisfazer as suas necessidades básicas. Para a Ilha do Sal, esse índice cifra-se em 34.909 escudos, que é o que uma pessoa que vive no Sal saudável precisa para ter um mínimo de consumo essencial. Para a cidade da Praia, que é a grande novidade neste momento, temos um índice de consumo essencial cifrado em 33.156 escudos no mês de março. Mas é importante realçar que da cidade da Praia, nós, não obstante não termos feito o lançamento no mês de janeiro, começamos a fazer esta monitorização desde janeiro. No mês de janeiro, na primeira medida que elaboramos, o valor cifrava-se em 35.922 escudos. Neste momento tem uma redução de 0,9% em março e está no valor de 33.156 escudos. Além do lançamento do Índice de Consumo Essencial da cidade da Praia, Nelson de Faria apresentou também a atualização dos dados do ICE das Ilhas do Sal e de São Vicente, referentes ao mês de março, dos quais se constata que a alimentação continua a ser o indicador com maior peso no orçamento dos consumidores, de acordo com os resultados apurados nas 3 ilhas. A alimentação tem um peso maior em todos os índices de consumo calculados nas diferentes ilhas. E é a vertente que mais pesa e é a vertente que está praticamente próxima do salário mínimo nacional. No Sal, por exemplo, o índice de consumo essencial da alimentação cifra-se à volta de 18.240 escudos, acima do salário mínimo nacional. Em São Vicente, o índice de consumo essencial da alimentação cifra-se em 15.188 escudos e, na cidade da Praia, no mês de março, o índice situa-se em 15.237 escudos. Portanto, dá-nos pistas que no Sal a alimentação custa mais cara para os cidadãos. Em São Vicente e na Praia, o índice de consumo da alimentação tem praticamente valores similares, com o diferencial da Praia, particularmente no custo de habitação, mas demonstra claramente que, globalmente, os índices revelam há um déficit de rendimento no país que possibilita o consumo essencial das famílias. Por sua vez, o precursor do ICE e membro do Conselho de Direção da ADECO, Marco Cruz, considera que o índice tem cumprido o seu papel, que consiste essencialmente em elucidar os consumidores sobre a realidade do país relativamente ao consumo, de forma clara e objetiva, facilitando a compreensão dos cidadãos. Eu creio que o índice tem desempenhado o seu papel, que um dos papéis exatamente era trazer consciência aos cidadãos da nossa realidade em termos de consumo. Nós queríamos exatamente trazer uma coisa um pouco mais fácil para o cidadão entender, não é? E também uma coisa mais objetiva no sentido de mostrar a necessidade do aumento do salário mínimo. Só para esclarecer que o indicador tem sim uma metodologia e esses produtos que nós inserimos no indicador, que são quase 6, né? São, por exemplo, água, nós definimos 2 mililitros de água por mês para uma pessoa. Portanto, este indicador foca-se na pessoa. Portanto, são os 40 kW de mês para a eletricidade, são 3 kg de gás por mês também, uma dieta de 2.000 calorias. Esta dieta foi definida por uma nutricionista, tem toda exatamente uma metodologia bem assente, em que tem lá todos os produtos necessários. Eu creio que, embora seja um indicador, porque nós não incluímos lá tudo, por isso que nós chamamos isto de indicador, embora seja um bom indicador, a lógica sempre é a quantidade, o mínimo possível. Nós não colocamos alimentação em quantidades, né? Tudo exatamente é custo mínimo. Portanto, quando nós falamos que o índice tem este valor, nós pressupomos que uma pessoa que ganha menos do que isto em Cabo Verde não tem qualidade de vida adequada. O cálculo do Índice de Consumo Essencial, que tem como objetivo determinar o custo mensal de bens essenciais de sobrevivência para um adulto saudável, baseia-se em 6 indicadores de consumo: alimentação, habitação, eletricidade, água, gás e comunicação. Na
nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Na rúbrica Informação Jurídica desta edição do programa, a jurista Dirlene Miranda aborda a proteção das mulheres contra o assédio online na legislação cabo-verdiana. O tema centra-se nos principais mecanismos legais existentes no país para prevenir, denunciar e combater este tipo de violência no ambiente digital, destacando ainda os direitos das vítimas e as formas de responsabilização dos agressores. O aumento do uso das tecnologias digitais e das redes sociais trouxe novas formas de interação, mas também novos riscos, entre os quais se destaca o assédio online, particularmente dirigido às mulheres. Em Cabo Verde, embora não exista uma lei exclusivamente dedicada ao assédio online, o ordenamento jurídico oferece mecanismos sólidos de proteção, sobretudo através da legislação sobre violência baseada no género e de normas penais complementares. Esta lei reconhece que a violência contra a mulher não se limita à agressão física, abrangendo também dimensões psicológicas, morais e sexuais. Nesse sentido, o assédio online pode ser enquadrado como uma forma de violência psicológica ou emocional, quando envolve insultos, humilhações, perseguição digital ou exposição pública da vítima. Pode ainda constituir assédio sexual nos casos em que há envio de conteúdos de natureza sexual não solicitados, chantagem ou coação para obtenção de imagens íntimas. Um aspecto fundamental desta lei é o fato de considerar a violência baseada no género como crime público, o que significa que o processo judicial pode ser iniciado independentemente da vontade da vítima. Esta característica é particularmente relevante no contexto do assédio online, onde muitas mulheres hesitam em denunciar por medo, vergonha ou pressão social. A proteção vai além da punição do agressor. As vítimas têm direito a apoio psicológico, jurídico e proteção das autoridades. Instituições como o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Gênero, ICIEG, desempenham um papel essencial no apoio, orientação e encaminhamento das vítimas. Apesar dos avanços legais, ainda existem desafios como o desconhecimento dos direitos, a subnotificação e a rápida evolução das tecnologias. O assédio online, frequentemente banalizado, pode causar sérios impactos na saúde mental, reputação e liberdade das mulheres. Diante desse cenário, torna-se essencial reforçar a educação jurídica da população, promover campanhas de sensibilização e garantir a aplicação eficaz das leis existentes. A proteção das mulheres no espaço digital deve ser entendida como uma extensão dos direitos fundamentais à dignidade, à privacidade e à integridade pessoal. Embora o ordenamento jurídico cabo-verdiano não trate o assédio online de forma isolada, oferece um quadro legal suficientemente abrangente para sua repressão e prevenção. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito. Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação,
receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. No Minuto do Consumidor desta edição do programa, trazemos à discussão uma questão frequente nas relações de consumo. Pode o comerciante tratar o cliente de forma abusiva ou desrespeitosa? No ordenamento jurídico cabo-verdiano, o comerciante não pode tratar o cliente de forma desrespeitosa ou abusiva, uma vez que tal conduta viola direitos fundamentais do consumidor consagrados na lei. A Lei de Defesa do Consumidor de Cabo Verde estabelece que o consumidor tem direito à proteção dos seus interesses econômicos, bem como à salvaguarda da sua dignidade nas relações de consumo. Este diploma impõe aos fornecedores de bens e prestadores de serviços o dever de atuar com boa-fé, transparência e respeito pelos consumidores. Na mesma medida, a Constituição da República de Cabo Verde consagra a proteção dos consumidores como um direito fundamental, garantindo que estes não sejam sujeitos a práticas abusivas, desleais ou atentatórias da sua dignidade. Dessa forma, o tratamento inadequado ao cliente, incluindo atitudes como insultos, humilhações, discriminação ou comportamento agressivo, configura uma violação dos deveres legais do comerciante. Tal conduta pode dar origem à responsabilidade civil, obrigando o infrator a indemnizar o consumidor por eventuais danos, inclusive de natureza moral. Em situações mais graves, pode ainda configurar ilícitos criminais, como injúria ou ameaça. O comerciante tem o dever jurídico de tratar o cliente com respeito e urbanidade, sendo proibidas quaisquer práticas que atentem contra a dignidade do consumidor no âmbito das relações de consumo em Cabo Verde. O respeito pelo consumidor é um dever legal e um pilar essencial de qualquer atividade comercial. Será que o preço de um serviço pode ser alterado após a sua prestação? A ADECO responde com a jurista Dirlene Miranda. No âmbito das relações de consumo em Cabo Verde, a alteração do preço de um serviço após a sua execução sem acordo prévio é considerada ilegal, por violar os princípios fundamentais consagrados na lei. A Lei de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor tem direito à informação clara, adequada e prévia sobre as condições de prestação dos serviços, incluindo o respectivo preço. Este diploma impõe aos fornecedores o dever de atuar com transparência e boa-fé, garantindo que o consumidor possa tomar decisões informadas antes da contratação. Deste modo, o preço de um serviço deve ser previamente comunicado e aceito pelo consumidor. A alteração posterior, sem o seu consentimento, configura uma prática abusiva por violar o princípio da confiança e o equilíbrio nas relações contratuais. Ademais, a cobrança de valores adicionais não acordados pode constituir uma lesão dos interesses econômicos do consumidor, dando origem à responsabilidade civil do prestador de serviços, com a consequente obrigação de restituição dos montantes indevidamente cobrados e eventual indemnização por danos causados. Importa ressaltar que a alteração do preço só será admissível em situações excepcionais, nomeadamente quando previamente prevista e devidamente comunicada ao consumidor, ou quando ocorram circunstâncias imprevistas que justifiquem a modificação, desde que haja aceitação expressa do cliente.
Assim, de acordo com a legislação cabo-verdiana, o preço não pode ser alterado após a realização do serviço sem o consentimento do consumidor, sendo tal prática, em regra, ilícita e passível de consequências legais. Na rubrica Minuto Cidadania, o cidadão António Pedro Silva partilhou o seu ponto de vista sobre o problema de escassez de gás butano que tem assolado o país nos últimos tempos, abordando os impactos desta situação no dia-a-dia dos consumidores. Recentemente ocorreu uma grave ruptura no abastecimento do gás butano à população de várias ilhas de Cabo Verde. Infelizmente, atribuiu-se a responsabilidade dessa grave situação a assambarcamento do gás pela parte da população. Isto, no meu entender, é falso. Não só é falso, como bem demonstrado pela direção da ADECO, como cria uma grande descredibilidade no Estado de Cabo Verde, nas suas autoridades, nas empresas. E também mostra uma falta de competência em resolver os problemas de fundo do país. A falta ou a ruptura no abastecimento do gás butano às populações decorre de uma falha fundamental e que poderá ter graves consequências no país. O facto do país, neste momento, aliás, e há mais de 40 anos, depender de um único ponto onde possa receber gás do exterior. O único terminal do gás butano, que fica na cidade da Praia. Essa instalação, construída há mais de 40 anos, não satisfaz. Já nessa altura, de acordo com informações que eu tive, o ministro Osvaldo Lopes da Silva teria inclusive recomendado a Shell Cabo Verde que instalasse um outro terminal. Esse terminal foi financiado pela Alemanha na Praia e era da empresa pública, Enacol. As empresas, em particular os conselhos de administração, não trabalham para as populações. Trabalham para o lucro imediato. As empresas são todas estrangeiras, mas podiam ser até cabo-verdianas. De facto, os donos das empresas. Os conselhos de administração estão aí para lucro imediato. Logo, o problema grave das autoridades não agirem atempadamente, com firmeza, com assertividade, obrigando a resolução não só de melhor transporte interilhas no abastecimento do gás com segurança, mas também a segurança do país, porque se houver um problema grave com o terminal de gás aí na praia, e esse problema pode ter vários pontos fracos, desde o abastecimento internacional ao próprio sistema da recepção do gás, das feras, o país entra numa situação, eu diria, quase de colapso. Logo, é uma obrigação do Estado tomar medidas políticas visando a instalação de um segundo terminal de recepção do gás e de aumentar consideravelmente a capacidade de armazenagem, porque neste caso o sistema funcionava em dois sentidos. Um apelo, em particular, ou especialmente à população, tem que se juntar, em particular, a organizações como a ADECO, para que possa ter força, para que possa ter capacidade, não só de analisar profundamente os problemas e desmistificar os interesses, muitas vezes escondidos por detrás, como ainda de ter capacidade de pressionar o governo e as autoridades a agirem. Logo, a responsabilidade, em certa medida, na ruptura do abastecimento de gás, está na população. Mas está na população por não aderir ou não fomentar a existência de organizações fortes que possam analisar a atuação dos governos, das autoridades, inclusive reguladoras, e das empresas e pressionar uma solução correta do problema. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira.
realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança. Tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Celebrar a Páscoa com consciência e responsabilidade é o tema a ser abordado pela nossa colaboradora Herben Freire na rúbrica Educação Financeira. Celebrar com consciência e responsabilidade. A Páscoa é um momento de profundo significado espiritual, familiar e cultural. Para muitas famílias, esta celebração representa união, partilha, renovação e esperança. No entanto, para além do seu valor simbólico e religioso, a Páscoa também se tornou um período marcado por maior consumo, pela compra de alimentos, doces, presentes, vestuário e pela organização de encontros familiares. Neste contexto, a educação financeira assume um papel fundamental para que a celebração seja vivida com equilíbrio, consciência e responsabilidade. Um dos principais desafios da Páscoa está relacionado com o consumo emocional. Muitas vezes, na tentativa de proporcionar momentos especiais à família, as pessoas acabam por gastar além das suas possibilidades financeiras. Promoções, publicidade apelativa e pressão sociais podem levar a decisões impulsivas, resultando em despesas desnecessárias e, em alguns casos, endividamento. A educação financeira ensina que celebrar não significa gastar excessivamente, mas sim fazer escolhas alinhadas com a realidade econômica de cada família. Planeamento é a palavra-chave. Antes da Páscoa, é importante definir um orçamento específico para a época. Saber quanto se pode gastar em alimentação, lembranças, transporte ou atividades familiares evita desequilíbrios financeiros e permite uma melhor organização dos recursos. O orçamento familiar deve ser respeitado. Ele oferece segurança e ajuda a tomar decisões mais inteligentes. Outro aspecto relevante é a valorização do consumo consciente. Nem sempre o valor de uma celebração está associado ao preço do que se compra. Uma refeição preparada em casa, uma partilha simples entre os familiares ou um gesto simbólico pode ter mais significado do que gastos elevados. A Páscoa pode ser uma excelente oportunidade para ensinar às crianças e aos jovens que o verdadeiro sentido da celebração está nos valores da solidariedade, do amor, da generosidade e da convivência e não no consumo exagerado. A Páscoa também pode ser um momento pedagógico para promover hábitos financeiros saudáveis dentro da família. Os pais podem envolver os filhos na elaboração da lista de compras, na comparação de preços e na definição de prioridades, ensinando desde cedo noções de orçamento, poupança e responsabilidade financeira. Este tipo de aprendizagem prática fortalece a consciência econômica das novas gerações. Celebrar com responsabilidade financeira não diminui a beleza da data. Pelo contrário, fortalece o seu verdadeiro significado. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. E para esta edição da rubrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Dirlene Miranda informa-nos sobre o direito à proteção do consumidor coletivo. No ordenamento jurídico cabo-verdiano, o direito à proteção do consumidor não se limita à esfera individual, abrangendo também
a tutela de interesses coletivos e difusos. Nesse sentido, comunidades e grupos de consumidores dispõem do direito de recorrer a mecanismos de ação coletiva para a defesa dos seus interesses comuns. A Lei de Defesa do Consumidor consagra a proteção dos consumidores enquanto grupo, permitindo que associações de consumidores e outras entidades legitimadas promovam ações judiciais ou administrativas com vista à prevenção, cessação ou reparação de práticas lesivas que afetem uma pluralidade de consumidores. Este direito revela-se essencial em situações em que uma mesma conduta ilícita atinge vários indivíduos, como, por exemplo, a comercialização de produtos perigosos ou defeituosos. Paralelamente, a Constituição da República reforça a proteção coletiva dos consumidores, reconhecendo a necessidade de intervenção do Estado e de organizações representativas na salvaguarda dos interesses econômicos e da saúde pública. Neste contexto, a ação coletiva surge como um instrumento jurídico fundamental para garantir a efetividade dos direitos dos consumidores, promovendo maior equilíbrio nas relações de consumo e permitindo uma resposta mais eficiente face às práticas abusivas generalizadas. Por outro lado, os consumidores, enquanto titulares destes direitos, também estão sujeitos a deveres, nomeadamente o dever de agir com boa-fé, fornecer informações verdadeiras e colaborar com as entidades competentes durante o processo de investigação ou fiscalização. Esta colaboração é essencial para assegurar a correta apuração dos fatos e a responsabilização dos infratores. Assim, conclui-se que o direito à proteção do consumidor coletivo em Cabo Verde constitui um mecanismo essencial de defesa dos interesses comuns, reforçando a justiça e a equidade nas relações de consumo, ao mesmo tempo que impõe aos consumidores o dever de participação responsável na defesa destes mesmos direitos. O Dia Mundial da Saúde é assinalado anualmente a 7 de abril. E, neste sentido, a rúbrica Consumo Consciente desta edição do programa propõe uma reflexão sobre a saúde e consumo consciente, evidenciando a importância de escolhas de consumo responsáveis para preservar a saúde individual e coletiva. Está no ar a rubrica que vem despertar a consciência individual e coletiva dos ouvintes. Porque consumo consciente não significa deixar de consumir, mas consumir melhor, com impactos positivos, sem excessos e sem desperdícios, para que todos possamos viver com mais bem-estar hoje e no futuro. Seja então bem-vindo. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante: a relação entre a nossa saúde e os nossos hábitos de consumo no âmbito do Dia Mundial da Saúde. Você, ouvinte, sabia que aquilo que nós consumimos diariamente, desde alimentos até produtos e serviços, tem um impacto direto na nossa saúde e no nosso bem-estar? Pois bem, o Dia Mundial da Saúde, que é promovido pela Organização Mundial da Saúde, é uma oportunidade para nós refletirmos sobre a importância de cuidar da nossa saúde. Mas o que tem o consumo a ver com isso? Tudo, desde a escolha dos alimentos, ao uso de medicamentos, consumo de bebidas, até o estilo de vida que adotamos. Tudo influencia diretamente a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Mas de que forma o consumo alimentar influencia a nossa saúde? Pergunta-me o ouvinte. O consumo alimentar tem um impacto direto na nossa saúde, porque é através dos alimentos que o nosso corpo recebe os nutrientes necessários para funcionar corretamente. Uma alimentação equilibrada fortalece o sistema imunitário, melhora a energia, previne doenças e contribui para o nosso bem-estar geral. Por outro lado, uma alimentação pobre, rica em açúcar, sal e gorduras, pode aumentar o risco de doenças como as diabetes, hipertensão arterial e obesidade. E quais são os principais erros que as pessoas cometem ao consumir produtos no dia-a-dia? Alguns dos erros mais comuns incluem
consumo excessivo de alimentos processados, exagero no açúcar, sal e bebidas açucaradas, falta de consumo de frutas e legumes, pular refeições, especialmente o pequeno almoço, não ler os rótulos dos produtos, automedicação sem orientação adequada. Esses hábitos muitas vezes parecem inofensivos, mas ao longo do tempo prejudicam a nossa saúde. E sim, o consumo excessivo pode ser considerado um problema de saúde pública. O consumo excessivo, especialmente de alimentos pouco saudáveis, já é considerado um problema de saúde pública em muitos países e está diretamente ligado ao aumento de doenças crónicas como a obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes. Além disso, gera impactos nos sistemas de saúde, aumentando os custos com tratamentos e reduzindo a qualidade de vida da nossa população. E aqui ficam algumas dicas do consumo consciente, que são dicas simples e eficazes para um consumo mais saudável. Prefira alimentos naturais e frescos. Reduza o consumo de produtos industrializados. Evite o consumo excessivo de açúcar, sal e gorduras. Beba mais água e evite refrigerantes. Faça refeições regulares e equilibradas. Leia sempre os rótulos antes de comprar. Evite a automedicação. Pratique atividade física regularmente. Evite excessos, pois o equilíbrio é a chave. Pequenas mudanças no nosso dia-a-dia podem trazer grandes benefícios para a saúde. E o consumo consciente fica por aqui, mas voltamos na próxima semana porque aqui acreditamos no poder transformador do consumidor. E todas as semanas nós partilhamos conselhos, sugestões e dicas que te vão ajudar a consumir melhor, com impacto positivo, sem excessos e sem desperdícios, para que todos possamos viver com mais bem-estar hoje e no futuro. Mantenha-se informado, contribuindo para um futuro melhor para todos. Até daqui a 8 dias. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rubrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, não perca mais tempo, informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Aproveitamos para agradecer a todos os nossos ouvintes que estiveram durante esses minutos do outro lado. Um agradecimento também aos nossos sócios que têm nos ajudado a fortalecer esta nobre causa.
A ADECO continua disponível para atender dúvidas e reclamações através dos telefones da sede em São Vicente, 232 7033, telemóvel 973 3230, Cidade da Praia 971 38 74, SAL 955 3302, ou também pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Salwan e escuta-nos nas 14 rádios parceiras espalhadas pelo país. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.